E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu vou apresentar aqui a palestra que eu não consegui apresentar no Automation Day no sábado, né? Eu tive aí um pequeno problema de saúde durante o evento. A minha garganta inflamou e eu não conseguia falar e me deu febre, foi difícil. Mas agora já estou um pouco recuperado. Ainda estou um pouco rouco, mas acho que consigo apresentar aqui para vocês essa aqui sobre o Mautic, né? Deixa eu falar um pouco sobre Mautic de alto desempenho, né? Que é o nosso foco na Portic de há algum tempo. E eu particularmente, né, sou alocado aqui nesse setor de ficar o dia todo testando Mautic, buscando soluções para o Mautic, né? Nosso foco é único, exclusivo no Mautic. E compartilhar um pouco com vocês, ainda mais quem está começando agora, né? E às vezes já começa com uma base grande. Sempre a gente parte do princípio que a pessoa começa com uma base pequena, né? Mas a grande maioria, às vezes, começa também com uma base bem grande. Eu já tenho que começar a pensar no meu Mautic para poder crescer, né? O meu Mautic, sem depois eu ter que ficar correndo e ajustando o servidor aí, né? Para quem não me conhece ainda, quem chegou agora no grupo, eu sou o Luiz Eduardo, né? Eu trabalho aqui na PowerTik. Eu sou fundador da PowerTik junto com o Rodrigo Demetri. E tenho aqui algumas atribuições do Mautic, né? Eu sou gerente de TI da PowerTik. Eu sou mantenedor do Mautic Docker, né? Eu sou gerente de tradução do Mautic. Eu administro o Mautic Brasil, organizador do Mautic Meetup. Eu sou autor no Mautic.org. Sou autor também aqui no blog aqui da empresa da PowerTik. Sou mantenedor do Sales Docker também. E o tradutor do Sales também. Acabou que a gente agregou uma série de funções aí da comunidade, né? Com esses 2 anos que eu trabalho aqui com a PowerTik. E eu tive mais um ano antes ainda, né? Que eu trabalhava como Orange Web. E nesses 3 anos a gente adquiriu bastante confiança do David, do pessoal do Mautic também. E com o tempo a gente foi, né, pegando essas vagas, né, que ficaram disponíveis, né, de gestor de tradução, porque aqui na Portic a gente tem um departamento de sucesso do cliente. Então acaba que eu preciso ter um Mautic bem traduzido, né. É uma luta grande, né, mas a gente tenta fazer isso, né. E além da organização dos meetups, né, aqui em São Paulo, cada 3 meses a gente faz um meetup, em torno de 30 pessoas em média aí nesses eventos. Também temos o Mautic Brasil, né? O Mautic Brasil é o maior grupo do mundo de Mautic. São mais de 5.300 membros, né? E atrai a atenção de todo mundo, né? Se você for ver no Mautic Brasil, tem bastante gente de fora também que vem acompanhar, né? Como que a gente gerencia isso para poder replicar essa receita aí para fora. E também sou o mantenedor do Mautic Docker, né? Que é um pouco que o foco dessa apresentação, né? Esse trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos aí com o Mautic. E tudo começa, né? Tudo começa com o nosso foco, né? A PowerTik, desde o começo, desde o primeiro dia, né? Quando eu e o Rodrigo, nós fundamos a empresa, a gente pensou em ter um foco único e exclusivo no Mautic. Assim, eu consigo sempre aprimorar o meu conhecimento, sempre aprimorar a ferramenta, melhorar os servidores, buscar alternativas para algum erro que apareça, algum problema que aconteça, né? E eu não disperso a minha atenção tentando gerenciar várias coisas, né? Esse nosso foco no Mautic, no meu caso principalmente de otimização, veio desde 2016. Em 2016 eu fiz a minha primeira palestra aqui no grupo do Mautic, falando justamente sobre otimização do Mautic. Na época a gente não utilizava o Docker ainda, a gente fazia ali na mão, ali no servidor mesmo. Era bem mais complicado, era bem mais difícil, né, de trabalhar com o Mautic naquela época, né? Não era nem esse Mautic que a gente usa hoje, né? Esse Mautic que a gente usa hoje saiu no passado, era uma outra versão do Mautic, mas que desde aquele tempo eu venho buscando soluções para um Mautic grande, né? Eu tinha um Mautic na época, tinha em torno aí de 50 mil contatos, nem era um Mautic tão grande, mas que dava bastante trabalho, né? Hoje uma instalação média do Mautic que a gente gerencia aqui é em torno de 50 mil contatos. Então, temos instalações bem maiores e bem menores também, né? E a nossa filosofia é a seguinte, né? Eu tenho que começar um Mautic pequeno e seguir nessa linha de Mautic, seguir com
com esse Mautic até mais ou menos aí a base ficar em torno de 100 mil contatos. Eu consegui diluir esse Mautic em outras máquinas, né? Ao longo aqui da apresentação, eu vou mostrar como é que a gente faz esse escalar do Mautic, né? E tem uma frase aqui do Randy Fishkin, que eu gosto muito, nesses dias mesmo o Rodrigo mostrou aqui no chat da equipe aqui, que ele fala que é muito melhor, né? E é muito mais valioso também para você ser grande numa coisa, conhecido numa única coisa, né? Você é mais visto em uma única coisa, você está constantemente melhorando somente uma coisa, e você acaba se tornando ali o melhor, entre aspas, né? Naquele item, naquela coisa que você faz, né? E o foco em uma única coisa, você consegue ganhar de competidor que tem mais dinheiro que você, que tenha pessoas mais criativas que você às vezes, única e exclusivamente porque você está focada em uma única coisa, né? Você só está ali, como é que eu vou dizer, nessa focada em simplesmente trabalhar com um item, que no nosso caso aqui é o Mautic, né? São 2 anos que eu não olho outra coisa que não seja o Mautic. E isso foi trazendo benefícios para a empresa, para a Powertic e também para os clientes, né? Que a gente consegue hoje estabilizar bem o Mautic. Temos muito poucos problemas de TI, né, do Mautic. No nosso caso aqui, a gente dá atenção muito maior para o suporte, né, para o acompanhamento do cliente, na utilização da ferramenta, nem tanto às vezes com o servidor. E nesse tempo que eu passei, né, dessa minha transição da Origin Web para a Powertic, eu comecei a lidar muito com esse termo do DevOps, né, quando a gente focou na ferramenta, quando eu pensei assim, agora eu tenho tempo para poder montar as coisas do jeito que eu acho que é correto, montar um servidor de uma maneira que eu acho que é ideal, montar um SMTP que eu considero como seguro, que eu considero como bom, que eu possa visualizar os logs, que eu consiga acompanhar, testar. Se der um problema, eu consigo refazer. E nesse tempo, a gente passou por vários provedores, vários tipos de sistema, até que a gente encontrou um, que é o que a gente utiliza hoje, né? E desde então, o foco total também nele, para trabalhar junto com o Mautic, né? E nesse nosso DevOps, que a gente veio fazendo nos últimos 2 anos, a gente conseguiu aprimorar muito o nosso modelo de setup, o modelo de deploy do Mautic, o modelo de atualização do Mautic, né? E o DevOps nada mais não, é um termo, né, que foi criado para descrever um conjunto de práticas na integração da equipe de desenvolvimento, de operações, né, ali a famosa TI, né, e a equipe de apoio, né, o suporte, ou então a qualidade. E adoção de processos que vão automatizar a produção rápida e segura desses serviços, né? Então, hoje eu consigo, por exemplo, lançar um Mautic no ar em menos de 10 minutos, e eu consigo pegar aqui todo o meu parque de servidores, todos os nossos Mautics, e em menos de 1 hora eu atualizar todos os servidores. Então, se eu precisar atualizar o PHP, atualizar o Apache, atualizar alguma coisa que eu precisa acessar o Mautic, o servidor, no caso, a gente consegue fazer isso com todos os nossos clientes em menos de 1 hora. Né? E todos os ambientes são iguais, todos seguem o mesmo padrão, todos possuem as mesmas configurações. Fica muito mais fácil para eu lidar, né, com esse problema de TI, né? O DevOps ele facilita muito, né? Eu que sou programador de formação, né, já tenho aí pelo menos em torno de 12 a 13 anos só de programação, né, que eu trabalho. Com web são 10 anos, né, que eu trabalho exclusivamente com web. Eu trouxe da programação para a infra esse meu conhecimento de desenvolvimento ágil de software, aquele sistema de você desenvolver um pouco e já publicar, você quebrar um problema grande em partes menores, né? Então, quando a gente conheceu que o termo DevOps, eu pude aplicar isso no Mautic, não no Mautic em si, mas na maneira de fazer o Mautic, de distribuir o Mautic, a Powertic cresceu, né? A gente conseguiu crescer em termos de estabilidade do servidor, em termos de segurança do servidor, em termos de até mesmo assim de diminuição de problemas com a máquina, né? Em 2016, a gente teve em torno aí de 800 tickets de suporte técnico, né? Em 2016. Em 2017, já utilizando o Docker, nós tivemos menos de 500. Né? Nesse ano até agora,
foram 200, em torno de 200, 220 tickets de suporte técnico, né, de problemas com o servidor. Então, reduzi muito aqui a minha carga, os problemas que geralmente as pessoas têm com o Mautic. Uma cron que não funciona, um e-mail que não dispara, uma campanha que não roda. A gente conseguiu ir resolvendo todos os problemas através, aqui, utilizando o DevOps, né? Nós temos um framework nosso que roda no servidor, que faz todo o controle do Mautic, que executa as crons, que verifica se a cron rodou ou não, notifica a equipe de algum problema. Enfim, né, a gente conseguiu trazer um pouco da programação para a infra, a metodologia de programação para poder distribuir a infra, né, e assim eu consegui ter um Mautic bem estável, que roda bem legal, né, e assim eu consigo ter um controle. Se o Mautic tem 100 contatos, ou tem 1 milhão de contatos, eu consigo ter o mesmo controle com todos eles, né, e fica muito mais fácil para a gente poder crescer com a ferramenta, né. E nesse espaço de tempo aí, eu quando comecei, eu não usava o Docker ainda, né? E quando eu fiz o meu primeiro curso de Docker, no começo do ano passado, eu fiquei um pouco desacreditado, assim, de, nossa, como é que eu vou aplicar isso para o Mautic, né? E realmente foi difícil, né? Eu comecei montando a minha própria imagem, comecei montando meu próprio servidor, até que eu comecei a ter um contato com a imagem oficial do Docker, né? E comecei a colaborar com essa imagem também. E eu passei a utilizar a imagem oficial mesmo, né? Adotei a imagem oficial como base aqui da nossa instalação. Isso foi bom, né, aqui para o nosso caso, porque eu mexi tanto nessa imagem que hoje eu sou mantenedor oficial dela, né? De tanto que eu fucei, que eu corrigi problema, que eu testei, né? Em um ano foram 900 builds, né? Foram 900 releases dessa imagem que eu fiz, né, do ano passado até agora. Então, assim, imagina você colocar 900 Mautic no ar, mais ou menos isso, para testar se a biblioteca deu certo, se a cron rodou, se a cron não funcionou, se a permissão deu certo, se atualizou, se o banco rodou, enfim, né? Você tem uma série de testes que tem que ser feitos ali no ambiente, para que a gente possa homologar esse ambiente e tornar esse ambiente de produção. Porque na Portica a gente trabalha assim, né? E o mais interessante é que hoje o nosso ambiente ele é totalmente voltado para o Mautic. Nós não adaptamos o ambiente de um WordPress ou de alguma outra ferramenta e adaptamos e estamos rodando no Mautic. Não, a gente monta ele do zero, né, nessa imagem do Docker, do zero, para que seja exclusivamente voltada ao uso do Mautic. É lógico que o PHP é um ambiente padrão, o Apache é um ambiente padrão, mas é uma série de configurações que são exclusivas para o Mautic. Talvez se eu pegasse essa minha imagem, rodasse um WordPress, ele não rodaria tão bem, eu acho, né? Porque ele é muito voltado ali ao Symfony, aos pequenos detalhes de parâmetros que o Symfony pede no PHP-INI, em configurações do próprio Apache, em timeout, e por aí vai, né? Tem uma série de mínimos detalhes que a gente foi fazendo com o tempo, aprimorando a ferramenta, né? Como eu disse, né? Você tendo um foco numa coisa, você vai sempre melhorando ela, né? Então você consegue observar pequenos detalhes e esses detalhes juntos, né, começam a fazer diferença, né? O Docker, para quem ainda não conhece, né, essa plataforma, né, é uma tecnologia que fornece o conceito de container, né? Esse conceito de container ele já é bem antigo, não é exclusivo do Docker. Ele vem lá do tempo do LXC ainda, né? E o Docker simplesmente tornou mais fácil de fazer esse container funcionar, né? A empresa Docker mesmo, né, o Docker ele fornece uma camada adicional de abstração e automação na virtualização do sistema. Esse nome muito difícil significa que hoje eu tenho uma máquina host, uma máquina física. Dentro dessa máquina física, eu vou rodar uma série de máquinas virtuais. Isso no modelo normal. No modelo do Docker, eu tenho uma máquina física, eu vou rodar uma série de containers. A diferença né, aqui a gente pode ver, na máquina host, eu tenho um kernel do Linux e eu tenho os recursos dessa máquina. Quando eu virtualizo, quando eu instalo lá uma máquina virtual, uma VPS nessa máquina, eu, na verdade, estou criando um outro sistema, né? Então, eu posso... e isso vai gerando perda de desempenho na máquina, né? Você vai perdendo desempenho, você perde um pouco de controle das coisas também. O sistema de container não, ele compartilha. Então, se eu rodo um Debian, os meus containers também vão rodar o Debian. Ele compartilha o kernel da máquina, né? Então, isso me ajuda, isso facilita muito
né, você a diminuir ali o payload, né, você vai diminuir o gargalo de consumo de recursos da máquina, né, você vai ter um desempenho melhor, você vai aproveitar muito melhor a sua máquina, né, porque você não está novamente rodando outro kernel, novamente rodando um outro sistema completo. Você está utilizando o sistema que você já tem instalado na máquina e criando ambientes virtuais dentro dele, sem todo aquele carregamento do ambiente virtual padrão que a gente usa aí, de VirtualBox, enfim, esses sistemas. Então, um container, ele nada mais é do que eu vou encapsular um software e as suas bibliotecas dentro de um container, e esse container vai executar baseado na máquina host. Então, nossa, você consegue ter uma máquina, usar muito melhor a máquina, um desempenho muito melhor, né? Por isso que a gente chama aqui de Mautic de alto desempenho, porque ele é realmente mais rápido, né? Por você diminuir a carga aí de software envolvida em virtualização, etc., né? E acaba que você tem uma máquina mais simples, você consegue ter um desempenho muito melhor dela. E o Docker Mautic, né? O Docker é um padrão, né? Todo grande sistema hoje possui sua versão Docker, né? Você pega o Mautic, WordPress, Joomla, Magento, praticamente todos os sistemas que você pesquisar hoje aí, você vai encontrar a versão Docker dele, né? O MySQL, todos os tipos de MySQL possíveis, você vai encontrar na versão Docker também. E o Mautic não é diferente, né? O Mautic, hoje, a versão gratuita aí, né, do Docker do Mautic, possui mais de 100 mil downloads. Na última vez que o David me mostrou, eram 130 mil downloads, né, que tinha, né? Então você imagina, né, que com uma imagem eu lanço vários Mautics, né? Eu não preciso necessariamente baixar uma imagem para lançar um Mautic. Então eu tenho 130 mil macros servidores, tem ali um cache, e a partir desse cache ele consegue executar Mautic, né? Estipula-se em torno de 300 mil instalações de Mautic hoje, ao todo, né? E mais da metade utiliza o Docker, né? Então para você ver a responsabilidade de ter um bom setup, né? Que na Portiga a gente usa esse mesmo setup para poder distribuir um Mautic muito mais estável, um Mautic que funciona melhor, roda melhor, tem um desempenho melhor, né? E só tem benefícios, né? Nesse nesse sistema. Eu sou mantenedor, né? Então quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar, discutir, abordar algum item, pode falar diretamente comigo, tanto aqui no chat do Facebook, quanto pode abrir uma issue lá no, Facebook, no GitHub para discutir algum aspecto ali, né, aqui do Mautic Docker, né? E assim, o que ele faz, né? O que ele oferece para mim, né? Você já tem um servidor web configurado, você não precisa ficar mexendo em arquivo, editando arquivo, colocando endereço de website, nada. Ele já vem com todas as otimizações e todas as bibliotecas exclusivas do Mautic, então não tem nada ali que você não precisa. A imagem do Docker, ela é sempre otimizada. Nunca deve faltar nenhum item, nem sobrar nenhum item nele, né? Por isso que eu falei que ele é de alto desempenho, porque você realmente consegue economizar recursos e conseguir mais velocidade, conseguir cada vez mais melhorias com esse conceito, né? O Cron já vem configurado, o Cron Tab dele já vem totalmente configurado, você não precisa se preocupar em ajustar caminho, não, ele já vem pronto. O Cron do Docker roda de 8 em 8 minutos, né, em intervalos que não atropelam um ao outro. Todos os Crons estão disponíveis, né, você não precisa fazer nada, e você fica independente do provedor, né? Então você não precisa necessariamente rodar no provedor específico. Qualquer máquina, qualquer provedor, Linode, DigitalOcean, Amazon, Vultr, aonde você quiser, você consegue instalar o Docker e rodar o container sem nenhum esforço adicional, né? E você padroniza todinho o seu ambiente. Então a gente diz, são só vantagens, né, de você utilizar esse conceito perto do tradicional, onde você vai lá e instala mesmo o mouse na máquina e você fica dependente, totalmente dependente daquilo. Você não consegue fazer um ambiente de teste, você não consegue fazer uma atualização. Às vezes a atualização quebra alguma coisa, você não consegue voltar aquilo. Então esse conceito, né, de você utilizar um container para rodar o Mautic principalmente, né, que está sempre mexendo. Para ter uma ideia, que na Portic são 2 releases por semana do container. Então a gente sempre tem uma coisinha nova no container, um ajuste, uma otimização que a gente viu que começou a aparecer. O Mautic 2.14, por exemplo, até agora, desde o lançamento do beta do 2.14, foram seis ajustes no servidor para rodar bem o 2.14. Memória do PHP, tempo de execução no PHP,
uma série de novos parâmetros ali das crons, uma série de otimizações também em relação ao Apache, né, que roda ali no back-end. Então, assim, o Mautic ele não pode ser um ambiente legado. Você não pode construir um servidor e deixar ele parado ali. Você tem que estar sempre mexendo nele, sempre atualizando ele, porque o Mautic ele evolui, né? O Mautic ele cresce, as bibliotecas, o Mautic utiliza em torno de 100 bibliotecas. Cada uma precisa de um recurso, cada uma precisa de uma otimizaçãozinha, por menor que seja, né? E somando tudo, você tem uma grande otimização aí dos itens, né? Os componentes, todos os componentes do Docker são testados, atualizados para melhorar o desempenho da aplicação, né? Então tem um teste constante, uma melhoria constante do container, né? Como eu disse, na parte que são 2 vezes por semana. Você pode criar o seu próprio fluxo de atualização, mas o mais legal é que você não precisa morrer abraçado com o seu servidor, né? O container, ele é efêmero, né? Um container, ele é descartável. Então, eu tenho uma máquina configurada, eu posso apagar e criar outra, e a minha aplicação roda normal. E essa nova máquina pode vir com outras configurações, tudo roda normal, né? Então, você não instala nada na máquina, você roda o container, apaga o container, roda de novo, roda 3 containers iguais também, caso você queira escalar o seu Mautic, e perfeitamente, né? Num ambiente onde eu tenho que instalar o Mautic, é muito difícil, e é muito difícil principalmente escalar, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma infraestrutura que é possível fazer com containers e é possível fazer com o Docker Mautic, né, de você ter um MySQL, um servidor de SMTP, um sistema de monitoramento e rodar os seus containers de segmento, de campanha, web, tracking, integrações, e-mails e broadcast. E assim você consegue escalar o Mautic. No modo tradicional, que acredito que a grande maioria que utiliza, onde você pega um servidor e instala no servidor as coisas, você não tem como fazer isso, né? Não tem como você escalar. É muito difícil você escalar ele ali na vertical, por exemplo, né? Você vai ter que sempre colocar mais máquina na história, né? Você sempre vai dobrando sua máquina para poder aguentar mais o tranco. E nem sempre o resultado é satisfatório, né? E com esse conceito de container, com esse conceito de otimização constante, o DevOps, né, o foco, sempre focando na ferramenta, a gente consegue hoje fazer escalar horizontal, né, que é o conceito mais abordado hoje, né, para você poder escalar uma ferramenta. Um outro ponto, além desses conceitos aí de Docker e tudo, é o MySQL, né, é o banco de dados. Hoje, o mais utilizado, eu acredito que eu seja o Maria, né, o MariaDB, porque o MariaDB, por questões políticas, né, quando a Sun comprou a MySQL, depois a Oracle comprou a Sun, virou um problema, né, em termos de licença, né, do MySQL. A turma do o MySQL continuou sendo open source, mas também tem a sua versão paga, mas a turma do MariaDB quis seguir um caminho diferente, né? Tanto é que hoje eles são compatíveis, eles não são mais equivalentes, né? O MySQL do Maria. Só que a equipe do Maria teve outros objetivos do que a equipe do MySQL, né? O Maria é um banco muito mais voltado para desempenho, né, para consumir menos recursos da máquina. E acaba que é um pouco diferente do que o Mautic pede, né? O Mautic pede um banco mais parrudo, um Percona, um Aurora, né? Acho que foi ontem que saiu uma versão nova do Aurora Serverless, né? Então você vai conseguir escalar o seu banco automaticamente. Isso aí muda tudo, né? Em termos de escalar uma ferramenta, seja ela qual for, né? Principalmente no caso do Mautic aqui. Mas o Maria seguiu um caminho um pouco diferente do MySQL, e, consequentemente do Percona também. O Percona é muito mais ligado ao MySQL do que o Maria, né? E, então, assim, eu escolher esse motor é importante, né? Você tem que escolher um, porque eles são diferentes, né? E você tem que abraçar um. Da parte que tem 2 anos que a gente abraçou um, e nós continuamos a abraçar até hoje com ele, né? E o engine do MySQL, ele impacta muito o desempenho do Mautic. Por quê, né? É uma mania que as pessoas têm de utilizar uma configuração padrão. Você instala o MySQL e usa, né? Você esquece que ele tem um arquivo de configuração enorme e que todos aqueles itens são importantes para a otimização do sistema. O tamanho do buffer das chaves, o tempo que vai ficar na memória, esse buffer, enfim, né? Tudo muda de acordo com o tamanho do seu banco, né? Eu trouxe um exemplo aqui de otimização, né? A gente tem um servidor. Olha só, em 108 dias, pouco mais de 3 meses, trafegou 11 terabytes por esse servidor.
né? E olha só, isso não é uma instalação padrão, né? Mas veja bem, 75% do uso aí do banco de dados do Mautic gira em torno de comando select, ou seja, de pesquisa, né? 75%. Então, se você não otimiza, se você não melhora ali os buffers do MySQL, se você não trabalha em cima dele ali para poder fazer com que as pesquisas durem um pouquinho mais, para caso elas sejam refeitas, ela pega do cache, vai de novo lá fazer a pesquisa. Enfim, tem uma série de otimizações, acompanhar os índices, acompanhar uma série de parâmetros, os gargalos do banco de dados, as otimizações dos arquivos no disco, né, você acaba também degradando muito a performance do Mautic. Então a gente vê muita pessoa falar assim, meu Mautic está lento. Não é o Mautic que está lento, é o banco que está lento. O Mautic ficou lento como consequência. Né? E aqui eu tenho um outro exemplo, né? Para ter uma ideia nessa instalação aqui, ó, só nessa são 111 comandos por segundo, 6.600 por minuto e 398 mil comandos por hora nesse banco de dados aqui. Né? Então, assim, desde nesses 108 dias de uptime, né, tivemos aí 1 bilhão, 34 milhões, 918, 287 comandos executados. Né? Então, assim, 1 bilhão de comandos SQL executado. É muita coisa mesmo, né? Para que a gente não dê muita confiança para a otimização aí de um banco de dados, né? Isso aqui, lógico, é um banco grande, mas para você ter uma noção de como que... E esse banco grande, ele começou pequenininho, né? Ele foi crescendo com o tempo. Então, assim, você tem que pensar desde o primeiro dia na sua ferramenta. É lógico que você escala com o tempo, mas desde o primeiro dia você tem que pensar assim, ó, é possível escalar? Você instalando um Mautic lá junto com o servidor que você está usando, é muito difícil você fazer isso, né? Aqui estamos falando de um ambiente separado, que tem papéis de réplicas, etc. Mas no ambiente que você consegue controlar e que foi pensado na otimização, você consegue sim escalar esse banco sem muita dor de cabeça, né? Como eu disse, aqui na TI nós, a gente conseguiu ter resultados enormes, né? Conseguimos ótimos resultados, diminuindo o número de problemas, diminuindo o número de tickets, pensando única e exclusivamente na otimização da ferramenta. Então, isso aqui é um exemplo, né, para que vocês vejam que a gente não pode deixar o Mautic parado no tempo. Eu não posso parar, simplesmente instalar um servidor, ficar um mês, 2 meses, 3 meses, um ano com esse servidor, com o mesmo setup, com as mesmas configurações, com os mesmos ajustes, porque o seu Mautic cresce diariamente. Temos clientes, por exemplo, que crescem 1.000 leads por dia. O que você faz hoje, semana que vem, meu amigo, já está lento de novo. Né? Então a gente tem que acompanhar sempre as máquinas. Aqui na Partiq a gente faz acompanhamento de perto de todos os Mautics, todos os servidores, para que a gente possa entender o que está acontecendo e como que eu posso agir para otimizar aquele problema. Né? E se for um problema genérico que afete outros Mautics, como eu disse, tendo uma estrutura organizada, eu consigo atualizar todos os meus Mautics em menos de uma hora. Né? Ou seja, eu refaço todos os meus servidores em menos de uma hora. E assim, eu consigo sempre oferecer um melhor setup para o meu cliente, né, que é o nosso principal objetivo aqui na Partiq, né, oferecer um setup estável, um Mautic que não dê problemas, para que eu possa focar no suporte, né, no suporte, acompanhamento, utilização da plataforma. Aqui é interessante que você faça também um monitoramento constante do MySQL. A gente tem alerta aqui para tudo, a minha máquina pipoca alerta o dia inteiro, né, porque eu sou responsável por isso, né, então eu tenho aqui um painelzinho onde eu acompanho todos os bancos de dados, todos os servidores, né, para que eu possa entender, né, como que funciona esses problemas que podem acontecer de pico de utilização, um mouse que fica lento, uma Chrome mais pesada que roda, né, e que precisa de mais memória, precisa de mais máquina, precisa de mais CPU. Será que eu preciso mesmo fazer um upgrade? Ou aquele pico ali é temporário, ele não vai voltar a acontecer tão cedo? Ou será que uma otimização que eu faço no servidor não economiza do meu cliente o upgrade? É que hoje em dia é muito comum você chegar no cliente e falar assim, faz o upgrade. Às vezes não, às vezes você está fazendo upgrade porque a sua máquina não está otimizada. E você vai ter que sempre crescer, sempre você vai ter que fazer um upgrade, sendo que um pequeno ajuste ali já resolveria, geralmente resolve, né, esse problema de lentidão, esse problema de desempenho. E aí entra no conceito da gente poder escalar o ambiente horizontalmente, né, a escalabilidade horizontal. A vertical é o seguinte, né? Eu escalo vertical quando eu pego uma máquina e eu vou sempre pôr memória nessa máquina, eu sempre coloco CPU nessa máquina.
Então, é o modo comum que a gente faz aqui nos nossos desktop mesmo, no nosso PC. Né? Você está com 4 gigas, daqui a pouco você põe 8, você está com HD, você aumenta o HD, daqui a pouco você está com uma CPU, você troca e põe outra. Quando você coloca no modo horizontal, você, na verdade, você cria mais máquinas. Ou até mesmo, às vezes, remove máquinas de uma rede. Né? E assim você distribui a sua aplicação nessas máquinas, que é o que nós fazemos aqui na Partic. Né? Então, nesse modo, dá um pouco mais de trabalho, mas assim, o benefício é muito maior, você tem muito mais resultado, muito mais desempenho, né, do que eu pegar uma máquina muito potente. Por mais potente que a máquina seja, ela vai ter gargalo. Né? Quanto mais você aumenta o cano, mais água passa por ali. Então, a melhor saída é você ter outros canos de vazão de água, vamos dizer, uma analogia, né? E é o que nós fazemos aqui, né? Então, o banco de dados possui réplica, o servidor de cron, eu posso criar um servidor só para rodar cron, eu posso criar um servidor só para mandar e-mail, só para receber o tracking, que a gente vai ver depois também aqui. E assim eu consigo escalar melhor meu mouse, eu tenho um desempenho melhor do meu mouse, e o upgrade fica mais barato, né? Eu não, porque quando você escala vertical, né, você vai ter que sempre dobrar, né? Olha o preço, os planos de preço desses provedores, a maioria dos provedores aí de hospedagem é sempre o dobro, né? Por quê? Porque você sempre escala na vertical. Na horizontal, você pode ter várias máquinas menores, né? E assim eu consigo, por exemplo, escalar a API, né? A gente tem cliente aqui, por exemplo, que faz em torno de 6 mil requisições por dia na API. Né? E como que eu escalo isso? A API do Mautic é reconhecidamente lenta. Acho que a maioria das APIs tem algum problema, né? E o setup que eu uso na API, ele é muito diferente do setup que eu uso no Mautic. Se você colocar os dois juntos, não funciona. Simplesmente não funciona. Né? Então, não é que ela é lenta, é que ela exige cuidados a mais que o próprio Mautic em si não precisa. Né? Então, você tem um tempo maior de execução do script do PHP, você tem mais memória, você tem mais recursos, mais threads. É bem diferente a configuração ali do servidor de API para o servidor de aplicativo mesmo, né? Então eu consigo escalar minha API. Hoje em dia é muito comum a API do Mautic, cada versão que sai do Mautic, a API se desenvolve cada vez mais, né? E desse modo eu consigo ter um desempenho muito bom na minha API, sem atrapalhar o meu Mautic, né? Sem derrubar o meu Mautic, porque se você pensar em 6 mil acessos, é um número grande de requisições, né? Então eu separando em máquinas diferentes, cada um lida com o seu, um não atrapalha o outro, um não deixa o outro lento. Se uma cair, não atrapalha o outro também, né? E fica muito mais fácil até de você crescer. Então, se cada vez mais API, eu posso criar 2 endpoints de API e manter um só de Mautic, né? Fica mais barato também para poder fazer esse tipo de upgrade e o resultado do cliente fica muito melhor. Ele separar ali, diluir, balancear essa carga, né? Outro ponto também é escalar o track, né? Eu vejo muito as pessoas falam assim, Luiz, o meu track tá lento, né? O problema mais comum de acontecer com o tracking é não registrar o tracking. Demora tanto para rodar o script que a pessoa já mudou de página, ela já foi embora do seu site e você não processou com a requisição ainda. Então você acaba não monitorando a pessoa. Você olha no Google Analytics, tem muito mais acesso do que o tracking do mouse está registrando. É um sinal que o seu track está lento. Né? Então eu consigo escalar o tracking também. O track do mouse, que também tem as suas particularidades em relação a cache, em relação a tempo de execução, quantidade de memória que ele consome, não é um item muito leve. Ele registra bastante coisa. Eu tenho que ter um balanceamento de carga do tracking também, principalmente se você ultrapassa aí, sei lá, 50 mil acessos por mês, 100 mil acessos por mês. Você tem que balancear essa carga no tracking. Porque para e pensa, você manda 200 mil e-mails. Teoricamente, são 200 mil conexões de abertura, né? Fora cliques em site, fora quando a pessoa clica e redireciona para o seu Mautic para baixar um ativo. Né? Tudo isso é interessante de você analisar e ver que eu preciso também escalar o tracking do Mautic. Né? Eu escalo a API, eu escalo o tracking, você tem que escalar o envio do e-mail, você tem que escalar as campanhas, né? Você tem que estar sempre escalando aqui o seu Mautic para que você possa obter cada vez mais itens, né? Cada vez mais desempenho da plataforma e ela consiga atender todas as suas necessidades. Né? Aqui na Partic a gente trabalha muito com o público B2B, apesar de também ter bastante gente do B2C, né? Mas nesse caso, você tem muitas necessidades especiais de
de configuração, de velocidade, de volume de tráfego. Nosso sistema, por exemplo, nosso painel, eu consigo configurar cada campanha rodar num intervalo diferente da cron. Eu não preciso colocar todas as campanhas na mesma cron, né? E assim, ó, faço um gargalo enorme lá do processamento. Né? No nosso caso aqui, eu consigo, cada campanha roda individual. Se uma campanha trava, não atrapalha a outra. Cada campanha roda individual, roda isolada e roda no tempo que é melhor para aquela campanha. Então, o seu opt-in pode rodar de 1 minuto, uma campanha que é um pouco mais pesada, posso pôr de hora em hora. Né? Então, fica mais fácil de escalar também, quando você consegue focar ali e cada vez mais a fundo, né, na personalização do Mautic, e você consegue ver como que você pode crescer essa ferramenta. Né? Muitos dos problemas que eu vejo, que eu acompanho, quando algum cliente chega aqui, é de problema de configuração, é problema de setup, é aquela velha história da receitinha, de achar que tem um padrão para o Mautic, né, de que existe um modelo a ser seguido de padrão de setup, e às vezes você esquece que existem vários, são inúmeros itens que você tem que olhar, customizar, testar, ver se realmente deu certo. Às vezes, para um cliente funciona, para outro não. Né? Então, aqui a gente também customiza a imagem para o cliente. Tem clientes que tem uma imagem totalmente customizada, por causa que ele precisa que seja mesmo. Né? Então, fica muito mais fácil de você conseguir ter um sucesso com a ferramenta se você tiver uma TI por trás ali, ajudando, auxiliando, otimizando e utilizando somente aquele item, né? Você cresce somente naquele ponto. 33% aí do nosso tráfego hoje, do nosso Mautic, gira em torno do pixel, né? Dada a importância que é de você realmente monitorar, otimizar esse pixel, né? Lembrando que o Mautic não vive só do pixel, né? Você tem abertura de e-mail, clique em ativo, uma série a própria API, né, uma série de outros itens que também acabam trafegando ali pelo Apache e que pode em algum momento gerar um gargalo no seu Apache e o seu mouse cair. Né? Às vezes você tem até um pouco de CPU sobrando, mas faltou memória. Ou faltou CPU, mas sobrou memória. Né? Nesse modelo que eu falei para vocês, de você escalar sempre vertical, você vai ter que sempre colocar mais itens, mais água aí no seu cano. Né? Acaba que é mais complicado, você gasta mais e nem sempre resolve, ou resolve só temporariamente o problema. Né? Você escalando na horizontal é muito mais fácil e menos custoso. Tá certo, pessoal? Agradeço vocês aí por essa meia hora aí de apresentação, pela paciência que vocês tiveram, né? Só mostrando um pouco mesmo como é que a gente conseguiu aqui na PowerTik estabilizar o uso do Mautic, ter tranquilidade no setup da ferramenta, a padronização, né, a otimização e fazer com que o Mautic rode em alto desempenho, independente se você tem um contato ou se você tem 1 milhão de contatos. Né? A gente consegue oferecer hoje tudo que você precisa, né, independente do tamanho da sua base de contatos, para que você tenha pelo menos o sucesso na utilização da ferramenta em rodar o Mautic do modo aceitável, confiável, junto aqui com toda essa infraestrutura de servidor, de painel, né, do nosso conhecimento também, que tanto na ferramenta, quanto na TI, quanto na programação, está sempre desenvolvendo uma ferramenta para monitorar, uma ferramenta para corrigir algum problema, né, e assim o Mautic roda muito bem, roda muito estável. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.